Fala pessoal, hoje aqui em São Paulo tá frio, tá um friozinho, uma garoa típica de São Paulo. Vou tirar a máscara aqui. Hoje, dia 20 de novembro, dia da consciência negra, né? E aí eu resolvi fazer um vídeo, não para falar exatamente da consciência negra, e sim para responder algumas perguntas. Então eu escolhi uma pergunta aqui que fizeram pra gente, escrita assim, deixa eu ver a pergunta aqui. Qual a influência dos escravos africanos teve na formação do povo brasileiro? Vamos dar uma arrumada na pergunta. Primeiro, a influência foi gigante na construção do povo brasileiro. A gente sabe que nós brasileiros somos a influência, o resultado de várias culturas, né? Principalmente a cultura africana. Quando a gente estamos falando de África, temos que entender que estamos falando de um continente, num continente africano. Esse continente africano, ele tem vários países, várias culturas, né? Várias religiosidades. Então é algo muito grande. A gente não pode falar só de um povo, e sim de vários povos que ali habitavam na região da África. Outra coisa, escravos, quando a gente estamos falando assim, escravos, é como se fosse algo permanente. Ele é escravo. Não, ele está na situação escravizado, porque eles foram escravizados, né? E não ele é escravo, e sim ele foi escravizado. É diferente quando a gente fala assim. Então vamos voltar no tempo. Em 1500, descobrimento do Brasil. Bom, Portugal chega ali na região da Bahia, na região de Salvador, e encontra ali os índios, os ameríndios, aqueles que já habitavam na terra, né? Podemos fazer até um vídeo falando, um outro vídeo falando como que eles chegaram nesse lugar, como o ameríndio se criou ali, qual a influência que eles teve, por onde que eles passaram. Podemos fazer um vídeo só para falar sobre isso. Bom, quando o português chega ali, ali nós já temos uma cultura, um povo que viviam ali há muitos anos, que conheciam a terra, né? E eles tinham a própria cultura, tinham a sua religiosidade, seus costumes, suas tradições. Ponto. Essa é uma influência. O português, ele, a princípio, ele faz uma amizade ali para conquistar aquele povo. Temos que lembrar também que o povo, quando eles viajavam de navio para descobrir novas rotas, tal, sempre acompanhava um padre católico. Eles estavam sempre acompanhando. Tinha um grande motivo para isso. Primeiro, eles acreditavam ali que poderia sair monstros do oceano. Tinha uma certa mitologia, uma certa história por detrás disso tudo, né? E eles tinham medo de morrer, ir para o inferno e tal. Aí nós temos que entrar um pouco na religiosidade cristã, no catolicismo, como o que eles acreditavam, que também é uma cultura, uma religiosidade, um jeito diferente de pensar. Pois bem, quando chegam ali, temos duas culturas diferentes. Sabendo que os índios também, dependendo da aldeia, eles têm uma espinha dorsal da forma de pensar, porém são diferentes uma tribo da outra, né? Uma aldeia da outra. Com o passar do tempo, o português ele tenta escravizar o indígena, o nativo, e percebe uma coisa. E aí eu já vou quebrando alguns mitos quando a gente fala assim, o índio ele é preguiçoso. Não, ele não é preguiçoso.
Porque na tradição dele, na cultura dele, ele não, como eu posso dizer, ele tá com fome, pesca e come. Tá com fome, caça e come. Então, ele sobrevive, ele não é igual o português que faz estoque, que tem aquela coisa toda. Não. O ameríndio, ele vive dia a dia. Isso é tradicional, é cultural. Não é que ele é preguiçoso. Ele, na necessidade, ele vai fazer. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ele conhecia muito a terra. Então, a gente percebe que o português ele vem conquistando as partes praianas, as baías, né, de fora a fora no continente. E esse índio ele conhecia a mata dentro, então para ele fugir era muito fácil. Ele conseguiria fugir de maneira muito rápida. E aí que entra o povo africano, onde se havia um continente gigante como a África, eles se confrontavam. Então o que o português, muito inteligente por sinal, fez? Aquele povo, eles se confrontam. Então o que nós vamos fazer? Vamos dar armas. E aí eles armaram aqueles lugares, alguns lugares da África, eles mesmos se escravizava. A gente temos que entender que a escravidão ela existia desde sempre. Como que era isso? Eu sou de um povo, eu dominava o teu reino, dominava o lugar onde você mora e aqueles habitantes se tornavam meu escravo. Então, não mudou nada. Era assim, português arma o povo africano entra em combate entre eles e o português vai lá e compra os escravos, traz os escravos, coloca no navio e traz. Detalhe, para eles não fugirem, o que o português ele fez? Quando a gente fala assim, o português é burro, é nada, o português é muito inteligente. Eles misturavam as etnias da África. Então vinha gente de um lugar, de outro, religião diferente, línguas diferentes, cultura diferente, num navio só. Eles misturavam nos portos, colocava no navio, trazia para o outro lado do oceano. Ou seja, eles dificultavam a comunicação, dificultava aquele negro fugir, separava ele da família dele e traziam para cá de maneira desumana nos famosos navios negreiros. Morriam muitos pelo meio do caminho na viagem, né? Traziam para cá. Uma coisa bem interessante, a Igreja Católica ela tinha os jesuítas. Os jesuítas eles analisaram o indígena e eles concluíram que o indígena podia ser evangelizado. Então, os jesuítas eram um povo que eles vieram para ficar na aldeia indígena nativa para evangelizar, colocar o cristianismo, mudar a religião daquele nativo indígena. Então, o indígena ele era protegido pela Igreja Católica, de certa forma. O negro não. O negro africano não. O negro africano era considerado um ser sem alma. Então, a alma dele tinha que ir para o inferno. Era um povo sem alma. Muito interessante, assim, que a maioria, 99% das religiões, das culturas africanas, não acredita em pecado, não acredita em inferno. Eles não sabem nem o que é isso, né? E é algo bem interessante. Quando eles chegam aqui no Brasil para trabalhar, eles proibido, né? Eles mudam o nome. Então hoje, se você tem lá José da Silva, que você pertencia à família do Silva. Dos Santos, eram tudo sobrenomes portugueses, de senhores portugueses, donos de escravo. Porque aquele escravo não era chamado pelo nome dele, sim mudava o nome para que ele perdesse totalmente a sua identidade aqui nesse novo mundo. Tá? E a gente temos que lembrar também
que isso acontece mais ou menos 1500. Nós estamos em 2021. Quantos anos o Brasil tem? O Brasil é um país muito novo e a maior parte dele vivemos como escravo. Fomos o último país a dar liberdade ao escravo. Detalhe, damos liberdade a eles sem indenização, sem nada. Então muitos escravos desses, em 1888, mais ou menos nessa época, quando eles foram libertos, eles não tinham nem onde ir. Então eles morriam de fome e até pediam para voltar para ser escravo. Então é uma situação bem deprimente, né? E quando a gente fala hoje, o dia de hoje, quando a gente fala de consciência negra, é justamente essa consciência que temos que ter, né? Essa desigualdade que vem desde lá de trás e só vai acumulando, né? Então é o que acontece. Então vamos lá. Esse povo, são três povos principais que chegaram. Primeiro, o povo africano a chegar, mais ou menos da região de Angola, povo Banto, tá? Povo Banto. Depois o povo Jeje. E no final, já quase ali da abolição da escravatura, chega o povo Nagoqueto, povo Queto, né? Que é a língua iorubá. Quando eles chegam, esses povos Banto e Jeje já estavam quase exterminados. Tinha morrido a maioria, eram poucos que estavam aqui. Então a influência Queto e Urubá ficou muito mais forte por ser uma quantidade muito grande de africanos que chegou nessa época. A gente pode lembrar aqui que a primeira lei que teve era de o tráfico negreiro, né? Proibido o tráfico negreiro, e aí já diminuía, mas a gente sabe que no Brasil tem aquele jeitinho brasileiro, e eles vinham nos portos clandestinos, né? E descia ainda muito escravo. Só que a abolição da escravatura, ela acontece por uma pressão inglesa, por uma dívida que o Brasil tinha, que Dom Pedro fez com a Inglaterra. A pressão era muito grande, né? Pressão essa que era feita pela Inglaterra por causa de uma revolução industrial. Para você ter uma revolução industrial, crescer a indústria, você precisa de comprador. E aí não era interessante ter o escravo, porque o escravo ele não ia comprar, certo? Então a gente tinha que ter mais público, mais cliente. Então tinha que dar liberdade para esses escravos. Só que aqui no Brasil deram a liberdade e não deram condições para o escravizado viver, né? Para o ex-escravizado viver. Esse foi um ponto assim que não deu certo, né? Então eles fizeram a lei para inglês ver. Então às vezes a gente fala assim, vou fazer isso só para inglês ver. Vem aí o termo que era a lei para inglês ver, né? Que só era para eles verem, a gente nada, né? Então, antes da abolição, tem essas outras leis que vêm devagar com a abolição da escravatura. Pois bem, esse povo Banto, que eu vou me atentar mais a ele, é um povo que mais influenciou o povo brasileiro, principalmente a língua. Nós temos muitas palavras que veio do povo Banto. Caçamba, cachaça, muquirana, cambada, banguela, dengo, caçula, cachumba, quitanda, moleque, marimbondo. São tudo palavras de origem Banto. Então, bastantes palavras foi influenciando principalmente na língua portuguesa, né? Uma coisa também que influenciou muito foi a questão da religiosidade, né? A religiosidade, o povo Banto, ela influenciou muito
em algumas religiões que temos hoje, principalmente na região do Nordeste, né? Se cultuava muito ancestralidade, se cultuava muito, como se posso falar, coisas da natureza, a mata, o mar, a água, a terra, fogo, né? O povo banto, eles cultuavam inquices, né? Que eram justamente, quando você fala trovão, é o próprio inquice, aquilo é o trovão, e eles cultuavam isso. Nós temos religiões que têm alguns restícios, algumas coisas dessa religiosidade, como se tornou depois a macumba carioca, que se tornou a umbanda. Deixa eu ver mais algumas religiões. Tambor de Mina. Tambor de Mina eu acho que vai um pouco do povo Jeje, né? Que cultua voduns. E no Nordeste temos várias religiões que carregou essa cultura, né? Como temos também a Igreja Católica, protestantismo, cristianismo. Temos também um povo islamizado que chegou como escravo. É tanto que temos na nossa história a revolta dos malês, né? Quem eram os malês? Eram islâmicos, eram africanos islamizados. E malê quer dizer, que foram islamizados. E esse povo islamizado era um povo que tinha cultura, eles sabiam ler, sabiam escrever. Uma das coisas que influenciou muito foi a nossa comida. Nós temos acarajé, caruru, vatapá, pé de moleque. E aí várias comidas típicas brasileiras sofreram essa influência, né? E o último povo, que foi o povo Queto, teve uma influência muito grande, por exemplo, no candomblé, né? O candomblé é uma religião afro-brasileira, com influência africana, porém ela é brasileira. E ela tem essa mistura do candomblé de Angola e o candomblé iorubá, candomblé queto. Então, nós também temos essa mistura de religiosidade com esse último povo que chega ao Brasil, né? Essa é a influência maior, né, de tudo que aconteceu, religiosa, cultural na língua, na comida, na dança, né? Pô, como é que eu posso esquecer da dança? Um povo, o africano é um povo muito alegre, muito feliz, e eles traziam os tambores, traziam o jongo, que dá origem ao samba, mais tarde na região da Pequena África, no centro do Rio de Janeiro, no século XIX, ali na Pedra do Sal, através da Tia Ciata. Nós trouxemos a capoeira, que é algo muito cultural também do século XIX, onde tinha as maltas, né, de capoeira, que tinham os guaiamuns, né, tinham os nagoas, que eram as maltas, que eram representadas por cores, vermelho e branco, listrada, então eles andavam de terno, andavam bem alinhado, né, porque o prefeito da época no Rio de Janeiro, ele estava numa reconstrução do Rio de Janeiro, né? E aí ele queria construir um Rio de Janeiro francês, vamos dizer assim. É tanto que o Cristo Redentor é um presente do governo francês. Então o prefeito Passos, né? Francisco Passos, né? Acho que é Francisco Pereira Passos o nome do prefeito na época, quis introduzir essa pequena França, essa França dentro do Rio de Janeiro, onde era a capital do Brasil. Só que nas capitais a gente sabe que o povo vem atrás de emprego, principalmente o povo negro que estava ali, que foi liberto da escravidão. Então nós temos uma migração muito grande para esse local, onde surge a favela, né? Onde surge o termo favela, que na verdade pode fazer um vídeo sobre isso, vem das Guerras dos Canudos, quando eles vão para lá matar o Antônio Conselheiro, e ele coloca o canhão em cima de um morro
esse morro tem uma árvore chamada favela, que ela dá uma fava espinhenta, cheia de espinho. E quando eles voltam, eles não têm onde ficar no Rio de Janeiro, eles sobem um morro, o primeiro morro da primeira favela no Rio de Janeiro é o Morro da Providência, onde se dá o nome de favela, por causa desta árvore espinhenta, né, que surge lá. Então esse povo, aos finais, eles trabalhavam durante a semana, carregando nos portos, carregando a sacolinha da senhorinha, limpando, fazendo saneamento básico que não existiam. Era só serviço que ninguém fazia. E aí nos finais de semana eles desciam para Pedra do Sal, encontrava ali na casa Praça 11, onde a tia Ciata ficou conhecida por ela fazer um grande trabalho social, acolher muitos negros quando chegavam naquela região. Então na casa dela foram grandes sambistas, frequentavam a casa. E a gente pode fazer um vídeo mais falando sobre século XIX no Rio de Janeiro, que vai ficar bem legal. Beleza? Mas é isso, a influência do povo foi essa. Eu espero ter ajudado na resposta. E deixo, se você gostou, deixa o like, dá um joinha, compartilha com os amigos, faça a pergunta que a gente vai tentar responder da melhor maneira possível. Ok?